Om Sadashiva Samaranvam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parintam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murti Beda Vibhagne Vyomavad Vyakadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tam Gocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha. Bom, Shanti, Shanti, Shanti. Boa noite. Estamos continuando aqui a Mundaka Upanishad, comentada por Swami Paramarthananda. Paramarthananda, agora, a gente viu no último encontro, chegou ao mantra de inflexão dessa Mundaka. Até então, a Mundaka tinha se detido no aparavidya, no chamado conhecimento inferior, porque a Mundaka queria saber das limitações, né, e das vantagens desse conhecimento inferior. Por que ela fala isso? Porque ela precisa elencar, separar dois tipos de conhecimento inferior que são muito importantes para a preparação, para a capacitação do estudante de Gnana. Então, a Mundaka se deteve tanto no Karma Yoga quanto no Passana Yoga, né? Que são ditos como conhecimentos inferiores a Paravidya, e eles têm um papel fundamental na estabilização mental e emocional daquele que quer estudar o Gnana. Muitas vezes a pessoa está praticando o Passana, está praticando o Karma Yoga, etc. Enquanto ela está envolvida com aquilo, aquele ímpeto de procurar o Gnana nem acontece. Até que ela começa a ver as limitações de Upasana e do Karma Yoga, que são as mesmas limitações de qualquer ação, né? Qualquer ação, as limitações de qualquer bloco constituído na ação, naquele que engendra ação e que, ao mesmo tempo, espera colher resultados da ação, e quando as ações chegam, ele é aquele que usufrui desses resultados, né? Sejam eles bons ou ruins. Então, o praticante, ele começa a sentir essas limitações e ele tem que procurar algum esclarecimento sobre isso, porque enquanto isso está ocorrendo, nada fica muito claro. Até que ele encontre algo que trate disso, ele fica numa situação muito confusa. Muitas vezes, lidando especificamente com o que se chama de espiritualidade, ele fica frequentando meios que deram a ele ferramentas valiosas. Mas agora, devido a uma pulsão íntima, né, interior dele, esses ambientes já não estão dando para ele o que ele quer, que no fundo ele nem sabe o que é. Ele vê só uma tremenda de uma limitação naquilo tudo, né? Então, a Mundaka ensina a olhar o Dharma Yoga e ao Passana Yoga de um modo proveitoso, de modo que sejam vistos como passos intermediários que vão capacitar o praticante a se tornar um estudante, né? Voltar a ser um estudante, mas aí um estudante de Gnana Yoga, que não é exatamente uma prática. A base do Gnana Yoga é fundamentalmente o discernimento e a disposição de ir atrás da realidade, seja lá o que essa realidade for, né? Então, aí tem que lidar com várias construções, as construções que eu estou tendo de Deus, etc., etc., e a Mundaka vai se detendo nisso. Então, até esse ponto, a Mundaka ficou muito tempo lidando com esse dito conhecimento inferior, o aparavidya. E agora chega um ponto que é o ponto, na verdade, que a Mundaka começa, quando o Shaunaka se dirige a Angiras e faz uma pergunta espetacular, né? O que é aquilo que, uma vez conhecido, torna tudo o demais conhecido? É uma pergunta de um cara muito, muito afiado, muito capacitado, né? Angiras,
um renomado Karma Yogi, devia estar reparando já há algum tempo nessas limitações e decidiu procurar um conhecedor de Brahma. Então, ele foi ter com Anguirás e fez essa pergunta excelente. Aí, depois disso, o Upanishad para e se detém nesses dois conhecimentos, enfocando o conhecimento inferior. Agora, a gente chega no ponto da transição, né? Como é que se faz essa transição? O indivíduo está lá praticando Pasana Yoga, está praticando Karma Yoga, ou nem isso, ele está numa vida mundana, mas uma hora ele é surpreendido por essa puxada, né? Essa pulsão. O que que é isso, né? O que que é o conhecimento último? O que que é a iluminação, né? Então, aqui na Mundaka, isso é dado por esse verso. É o mantra 12, né? Da segunda sessão do primeiro capítulo. A última sessão do primeiro capítulo tem esse mantra, que é o mantra da transição. Então, vamos ver, antes da gente olhar o mantra, vamos ver o que que o Paramartananda fala dessa transição, né? Ele comenta aqui, ó, no último parágrafo que a gente viu, mas se uma pessoa usar karma e o passará como yoga, como disciplinas, né, obterá os benefícios e também compreenderá as limitações. O emprego inteligente de karma e o passará é usá-los, obtendo o benefício que pode ser alcançado. Aprenda as limitações e passe para a próxima fase. A Upanishad diz que muitas pessoas os usam. Sim, muitas e muitas e muitas. Mas elas não sabem como seguir em frente. Entretanto, existem alguns raros, poucos praticantes que acabam compreendendo as limitações de karma e upasana, né? E seguem para o Gnana Yoga. Por exemplo, alguns raros estudantes que começam a frequentar isso aqui, o Astika Samajam, que é uma congregação de sábios, né? É um local onde sábios passam esse tipo de conhecimento. Na maior parte das vezes, as pessoas ficam nessas práticas, né? Como a gente viu nos mantras anteriores, e muitas ficam assim até o fim da vida mesmo, a maior parte. Por que que são tão poucos os que se interessam por isso? É um mistério, né? Mas são realmente poucos, inclusive na Índia, né? O grosso dos praticantes da Índia é tudo de karma e o Upasana Yoga, né? Eles têm uma visão dual mesmo, né? Usam esses recursos no contexto dual. Então, como é que acontece essa transição? Que transição? A transição do conhecimento inferior para o superior. Como é que isso acontece? Para algumas pessoas, isso acontece na própria vida atual, mas para muitas outras, dentre esses poucos, ocorre tal como prestar um exame repetidas vezes. Antigamente, era costume dizer, né, ele está falando ali da Índia, humoristicamente, ele é MSc, como parece essas titulações, né, de pós-graduação, tudo. E assim ele tinha conseguido o título de MSc. Então se perguntava que, se ele foi reprovado várias vezes, então como se diz que ele tem um título MSc, né? Aí a brincadeira é que MSc significa do curso março-setembro. Ele fazia esse curso várias vezes. Por quê? Antes, os exames eram realizados uma vez em março e outra em setembro. E esse aluno fez provas em março e falhou. Em setembro, falhou. E de novo em março seguinte, mais uma vez foi reprovado em setembro. Então ele viveu o tempo todo nesse MSc. Como se passava por isso repetidamente, chamava-se um aluno assim de quê? Um aluno do curso março-setembro. Assim, alguns indivíduos podem conseguir ir para o Paravidya, para o Gnana Yoga, nesse próprio nascimento, mas para muitos outros é necessário muitos nascimentos até chegar ao conhecimento espiritual, até que haja uma predisposição, que as pessoas dão vários nomes, qualificação, maturidade, etc., para que se chegue a esse conhecimento espiritual, né? Acho que a maior parte deve se enquadrar nisso aqui mesmo. Com o passar do tempo, o Jiva vai amadurecendo, né, a visão que ele tem do mundo, e ele vai vendo que tudo o que tem no mundo não corresponde ao que ele achou que era.
Então, agora chegamos ao mantra da transição, um dos mantras mais importantes desta Mundaka Upanishad. O que diz o mantra 12? Isso aqui é muito importante, olha. Isso aqui tanto pode ser feito por um indivíduo religioso quanto por um mundano. Ó, o religioso buscando objetivos religiosos e o mundano buscando frutos mundanos. Tendo examinado os mundos conseguidos por meio das ações, tem gente que traduz esse mantra diferente, mas mundos é o que está expressamente colocado aqui, porque o professor Rangiraz ele está se referindo especificamente, está conversando com um Karma Yogi, né? Então, o Karma Yogi faz essas coisas todas para ter mundos melhores. Mas, na verdade, é o fruto, né? O fruto da ação é esse mundo superior. Tendo examinado os mundos conseguidos por meio das ações, o yogi deve alcançar renúncia, compreendendo que o eterno não pode ser obtido pela ação. Para o conhecimento deste, do eterno, com oferendas sacrificiais em mãos, o yogi deve se aproximar de um professor que seja versado nas escrituras e absorvido em Brahman. É o brahmanista, a gente vai ver aqui em detalhe. Então, o que acontece com esse praticante ou com o mundano? Ele vê que os frutos das ações dele não deram o resultado que ele esperava. E ele começa a ver que isso é cíclico e que isso ocorre com muita gente. Então, ele tem que procurar uma elucidação, né? Afinal de contas, e agora? E vem aquela famosa pergunta: o que fazer? Aí depois o professor vai dizer que não é para fazer nada, é para ficar quieto e aprimorar o discernimento e ver o que é essa pessoa está fazendo com a mente dela. Então, como é que ela está direcionando isso? Essa que é a dificuldade. Começa com a própria visão que ela tem dela mesma, né? Como uma pessoa. Eu estou me vendo como uma pessoa, né? Mas inicialmente ele se aproxima de um professor nesse contexto aqui do Upanishad que tenha um conhecimento muito bom das escrituras, porque ele vai ensinar, né? Ele vai ministrar um ensinamento, um darshana espiritual, e tem que ser alguém que saiba do que está falando, absorvido em Brahman. Ele tem que ser o resultado que a escritura procura dar aos estudantes, que é entregar para o estudante, né, firmar no estudante a verdadeira identidade dele. Então, a Upanishad quer salientar que a transição só é possível para o yogi de karma upasana, né? Sempre lembrando o contexto em que a gente está lidando com essa munda que é o Upanishad. Se uma pessoa é um karmi, um fazedor, e ou um mero passacar, não há chance de transição, né? Porque ela não está aspirando nada além dos frutos mais imediatos, né? A ela está faltando um interesse, uma capacidade de síntese, né? De compreender para que servem essas coisas. Portanto, a atitude de yoga é muito importante. Yoga significa o quê? Isso aqui, ó. Ishvara Arpana Bhavana é uma atitude de oferecimento a Ishvara em todas as atividades, né? Como é que isso se decompõe? Em prasada bhavana em todas as experiências. Ou seja, você tem uma atitude de receber toda a experiência como um presente. A gente vai ver por que se recebe o resultado da experiência como um presente, né? A primeira vez que a gente ouve falar disso, a gente não entende muito bem o que é isso. Para que serve eu receber qualquer experiência como um presente, né? E reservando tempo para isso aqui, para o, para o oferecimento, né? Tudo que eu faço, eu ofereço. Panchamarryagna, são oferecimentos que você faz a Ishvara, 5 grandes sacrifícios. Então, Bhavanadvayam, né? O que quer dizer isso aqui? Isso quer dizer uma atitude dupla, né? Uma bhavana dupla. Primeiro, eu recebo tudo como um presente, que é a praçada, e depois eu ofereço todas as minhas ações ao campo. Receber como presente o resultado de uma experiência
e nesse ínterim, concomitantemente a isso, começar a oferecer as suas ações a Ishvara, né? São as duas faces da mesma moeda, né? São as duas faces da mesma moeda e estão colocando a pessoa numa atitude o quê? De recepção, de capacidade de entendimento, de autoavaliação. Então, você precisa ter isso meio a meio, né? Você precisa ter essa relação com as suas ações e você precisa ter uma relação, na verdade, devocional com o meio, né? É uma atitude de colocar o meio à sua volta no seu foco de atenções, né? Quando a Escritura fala em você prestar suas gratidões ao reino animal, ao reino vegetal, à sociedade, aos sábios, às Escrituras e a Deus, está falando isso. Aquele que faz isso é chamado de um karma upasana yogi. E tal yogi, a Upanishad chama de Brahmana. Neste mantra, a palavra Brahmana significa um yogi, porque ele é referido ali em cima como Brahmana, ó, Brahmanaha, lá em cima. Bom, o que que é isso aqui, afinal de contas? O Swami vai falar um pouco mais lá na frente. Mas quando eu recebo todas os resultados das minhas ações como um presente, sejam elas boas ou ruins, isso quer dizer que eu começo a não opor resistência em relação à chegada a mim desses resultados do jeito que eles são. Qual o efeito que isso dá numa mente de uma pessoa? Torna a mente da pessoa receptiva. E só uma mente receptiva é capaz de aprender com o que ela age, com o modo dela agir, porque ela é capaz de receber os resultados das ações de uma forma não reativa. Então, a base do estudo, da contemplação de estudo, é a não reação. Se eu estou reagindo ao resultado de uma ação, eu não estou com capacidade de compreender aquilo direito. Eu estou tentando me opor ao que está sendo colocado. Se opor vai ser inútil, né? Porque o que acontece é o que acontece. Então, cabe aqui receber tudo como uma oportunidade de compreensão, de aprendizado, né? Essa que é a base de você receber tudo como praçada. E oferecer tudo a Ishvara é compreender que, no fundo, essa que é a questão. Fica claro depois no Gnana Yoga, mas no Karma Yoga, o Karma Yoga ele tem que aceitar isso inicialmente e verificar depois. Nesse caso de Ishvara Arpana, que seriam oferecimentos a Ishvara, né? Você oferece as suas ações a Ishvara, ao campo dármico. O que que isso está querendo dizer? Que, na verdade, sempre que você age, as suas ações são arremessadas no campo dármico. A pessoa acha que ela está agindo exclusivamente em benefício próprio dela, mas essas ações têm um efeito generalizado no campo. Quer ela aceite isso ou não, ela não tem alternativa. É isso o que o discernimento vai trazendo. Então, já que ela tem esse efeito generalizado, ela começa a fazer isso conscientemente. Ela faz uma ação, sabendo que, no fundo, a ação dela, ela gera um efeito no campo dármico como um todo. Então, o mito de eu fazer alguma coisa para mim é exatamente isso, é um mito. Não existe esse sistema de mão dupla, né? Numa via certinha, vai e vem. Não. São milhões de artérias de mão duplas, triplas, quádruplas. Cada ação daquela vai se espalhando pelo campo e gerando efeitos. Então, quando a pessoa faz isso, ela começa a dar um outro colorido para a ação dela, que é um colorido relacional, não mais um colorido só para si mesmo. Ela começa a dar uma cor relacional para as ações dela. Então, por isso que ele fala ali, ó, uma bhavana dupla, né? É uma atitude dupla. É um modo de olhar isso que ocorre no campo dármico de um modo duplo. Tanto quando eu recebo o resultado das ações, como quando eu ajo, né? Isso tudo é recalibrado. Deixa de ser aquela atitude de eu estou trabalhando e fazendo as coisas por mim mesmo.
né? Isso é abandonado. Quando isso é compreendido pelo Karma Yoga, essa postura ela é abandonada e aí, pois é, aí ele vira um Karma Yogi. Aí sim. Antes ele era um Karmi. Ele estava só atuando em benefício do quê? Do que ele acredita ser ele. Mas quando essas atitudes vêm, ele vira um Karma Yogi. Ele está levando em conta tudo. O máximo que ele pode levar em conta ao agir, né? O Swami agora vai se deter no que se entende por Brahmana, porque ele quer saber a que tipo de Brahmana está se referindo esse verso. Na Bhagavad Gita, quarto capítulo, temos a definição de um Brahmana a partir de três ângulos diferentes. Um desses ângulos é chamado de Ati Brahmana. É aquele que é Brahmana em virtude do nascimento. Os pais são Brahmanes. Porque seus pais são Brahmana. Isso é chamado de Ati Brahmana. A segunda definição de Brahmana é do ponto de vista profissional. Uma pessoa pode ser chamada de Karma Brahmana, porque ela assumiu a profissão de Brahmana. Isso é um sacerdócio. O que ele está querendo dizer é que a pessoa se assumiu como sacerdote. O que é essa profissão? Aí ele está aqui, a tradução, ó. Adhyayanam Adhyapanam. Em resumo, estudar e ensinar, né? São seis atividades disso, ó. Estudo Veda, ensinando Veda Yadyanam. Yadhyana, realizando rituais védicos e auxiliando outros na realização dos rituais. É o lado propriamente sacerdotal disso aqui. Então, você tem Dhanan, que é dar e receber, oferecer e receber, e pratigraha. Então, dar Dhanan e receber Dhanan, porque esse é o único ganho que um Brahmana tem. Então, essa é a lida do dia a dia desse sacerdote, né? Que ele botou aqui, Sad Karmani Dine Dine. São esses seis aqui, são as seis atitudes. Ele dá, recebe, faz rituais, ensina a fazer rituais, estuda e ensina. Essa é a vida de um religioso, né? Não é só aqui nesse contexto, né? Em várias outras religiões, a vida de um sacerdote é essa, né? Então, isso é chamado de profissão de Brahmana. É aquele que se dedica a isso, é chamado de Karma Brahmana. Diferente daquele, ó, de Jati Brahmana, que é aquele que veio do nascimento. A terceira definição de Brahmana, do ponto de vista do caráter, é chamado de Guna Brahmana, né? Ou seja, isso tem a ver o quê? Com olhando pelas gunas, como é que a gente vai olhar esse Brahmana determinado, né? Determinado Brahmana. Qual é o guna que está regendo ele, né? Olhando desse ponto de vista, a gente diz que para essa pessoa é isso aqui, ó, Sattva Guna Pradana. O mais importante nisso tudo é o Sattva Guna, né? Em última instância, é aquele que valoriza o Dharma, né? Alguém que valoriza as virtudes, aquele que tenta seguir as instruções védicas. Um exemplo clássico desse é o rei, né? O efetivo rei que está em conflito no Mahabharata contra o usurpador. O usurpador, todo mundo sabe o nome dele, que é Duryodhana. Agora, o rei verdadeiro é Yudhishthira. Yudhishthira, ele é obcecado com o Dharma. Ele, antes de tudo, ele é um Dharma Yogi, né? Tudo nele gira em torno do Dharma. É um caso desse, é o que ele é no Mahabharata, né? Ele é um Brahmana por quê? Porque ele está totalmente focado para ele, o que há de mais importante é seguir o Dharma, né? Ele tenta seguir as instruções védicas. O grau de sucesso não importa, mas sim a tentativa sincera de seguir os valores e instruções. E aquele que é Sattva Guna Pradana é que é chamado de Guna Brahmana, né? Então, esse que a gente viu ali em cima, né, na escritura, que é aquele Brahmana que vai procurar um professor, a escritura está se referindo a que tipo de Brahmana? O sacerdote, o profissional, aquele por nascimento, ou esse
que está focado no Dharma, esse não precisa ser um sacerdote. E nem o primeiro, que é de nascimento, né? Aqui a palavra Brahmana refere-se a Jati, Karma ou Guna. Se refere a Guna Brahmana, né? Ele é chamado de Karma Yogi no Bhagavad Gita. Isso que é o Karma Yogi, né? Aqui tem essa frase aqui, ó, do Bhagavad Gita. Ó, Bhagavad Gita, o Krishna diz assim, ó, o Veda trata dos três gunas. Esteja acima deles, ó Arjuna, e liberte-se dos pares de opostos e permaneça sempre em Sattva Guna, né? Krishna tá recomendando para Arjuna para ele ficar um Dharma Yogi, um Karma Yogi, né? Um Brahmana, um, como ele definiu aqui, né? Um Guna Brahmana, né? Vá pelos gunas, né? Vá pela equidade. Quem falava muito isso é o Buda, né? É o famoso caminho do meio, é a equidade, né? Você segue o Dharma, você tende à equidade. Esse aqui é o Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 45. É um termo crucial. Karma Yogi precisa ser Sattva Guna Pradana, ou seja, o mais importante para ele tem que ser ficar em Sattva Guna. Aí, nesse mesmo verso, continua aqui, ó. É o mesmo verso, 2,45. Aqui a gente vê na nota 72. Niryoga Kshema Atmavan. O que é isso aqui, ó? Livre do senso de posse, permaneça no ser, né? Ok, o que faz esse Brahmana? Esse é aquele que passa por karma e upasana e inicialmente obtém muitos benefícios. Ele obtém os frutos de karma e upasana, karma, upasana, palam. Todos esses karma, upasana, palam são chamados neste shloka de lokan, mundos, tá? A gente deve entender como os frutos de karma e upasana. Porque você pega um religioso, quando ele faz essas ações, ele está querendo mundos superiores. Então, ele está esperando obter um resultado com as ações dele. Quais são os frutos? Os mundos superiores, os loucas, né? A palavra louca significa um fruto, ó, que decorre de karma e upasana. Karma, upasana, palani, são os frutos. O que são esses frutos? Está aqui, ó. Artha, segurança, kama, prazer, e dharma, que é a virtude. Artha significa que muita prosperidade material virá. Kama significa que teremos à disposição muitos prazeres sensoriais, tá? E dharma significa que pode-se ganhar punham suficiente e ir para um local mais elevado. E aí o Krishna fala de dois gatis, dois caminhos. Krishna Gati leva Swarga Loka, ao mundo superior. Eu disse na última aula. Espero que vocês se lembrem. Shukla Gati conduz a Brahma Loka, que é o mais elevado deles. Pode-se ir a Swarga Loka como turista, não como imigrante. Você não vai ficar lá, né? Você tem um tempo, quando terminar o seu punho, você volta. Volta para onde? Volta para onde a sua carga kármica te manda. Todo aquele karma estocado lá atrás, né, o Santita Karma, ele é que vai dizer para onde você vai voltar. Nenhuma imigração permitida, apenas turismo também para Swarga Loka. E, igualmente, e fazer turismo em Brahma Loka também. Porque então, novamente, o quê? Você volta. Assim, Dharma, Artha, Kama, Rupa. Pode-se desfrutar dessa tríade, né? Karma, Pala, Trayana, da tríade dos frutos das ações. Qual é a tríade dos frutos? O que que se espera receber? Espera-se receber virtudes, segurança e prazeres, né? Rupa aqui é o fundamento, né? É a essência. A essência desses frutos é isso aqui, ó. Dharma, Artha, Kama, Rupa. Qual é a essência de todos os frutos? É isso aqui. É virtude e ou segurança e ou prazeres, né? Delícias, vamos chamar assim, delícias, né?
delícias sensoriais, delícias mentais, etc. Isso aqui que significa desfrutar dessa tríade de frutos que decorrem da ação. E isso também a gente aplica na nossa vida cotidiana, né? Na vida comum que as pessoas têm, também se aplica isso. É por isso que as pessoas vão para o Vedanta, porque elas não aguentam mais isso. Não têm mais paciência para ficar lidando com isso. Por quê? Porque, no fundo, a essência do que elas estão recebendo, né, é fundamentalmente isso. É alguma virtude que elas estão querendo, é uma segurança e é uma delícia sensorial. É isso que elas estão querendo, tá? Então, um karma yogi, né, esse realmente que executa, que ele tem essa atitude de receber tudo como um presente e de oferecer as ações para o campo dármico, né, ele já está vendo isso como um modo de relação com o Ishvara, experimenta tudo isso, tudo. E como ele tem aquela atitude que a gente viu, a gente falou há um pouquinho de tempo atrás, ele pariksha, ele tem condição de aprender lições, ele aprende lições válidas. É o que está aqui no mantra, olha o que, que o mantra está dizendo aqui, ó. Tendo examinado os mundos conseguidos por meio das ações, tendo examinado os frutos conseguidos por meio das ações, né? A própria postura dele como Karma Yogi ou como um Passaka Yogi já coloca ele em condições de examinar os frutos das ações dele, né? Ele é um estudioso, já está estudando. Deve ser por isso que você encontra o Shaunaka chegando em Anguirás fazendo uma pergunta daquele calibre, né? É uma pergunta muito precisa. Então ele aprende lições válidas. Ele obtém tudo isso, né? Dharma, Artha, Kama. E, ao mesmo tempo, ele vai vendo como isso funciona, vai aprendendo as lições. Como eu disse em outra aula, somente o Karma Yogi pode aprender lições da vida, por causa dessa atitude de recebimento, ó, prasada bhavana, atitude de recebimento das ações, prasada. Ele vê tudo como uma oportunidade de aperfeiçoamento, de discernimento. Ele tem uma mente que não reage, uma mente equilibrada. Está aqui, ó, Bhagavad Gita fala sobre isso. Nesse mesmo capítulo, verso 48. Olha o que ele diz aqui, ó, o Krishna. No sucesso e no fracasso, permanecendo o mesmo, tal equanimidade chama-se yoga. Nos altos e baixos da vida, quando o que, que você vê de comum nesses altos e baixos é equanimidade, isso se chama yoga. O critério para ser um karma yogi é manter uma mente equilibrada quando há fracasso e quando há problemas. Quando há situações perturbadoras, um karmi, aquele que está condicionado meramente a agir por agir, buscando resultados imediatos para ele naturalmente reage, né? Porque quando há situações perturbadoras, ele não está conseguindo o que ele quer, então ele reage. E, por conseguinte, ele não tem como aprender. Aqui fica uma lição muito evidente que você pode perceber na sua vida e na dos outros, eu percebo na minha. Quando há reação, não há aprendizado. A pessoa que reage, ela não tem condição de aprender. Sabe por quê? Não é porque ela é incapaz, não. É porque ela está envolvida com a reação dela. Não é a limitação dela. Tá? Ela é um ser humano como outro qualquer. Mas como ela está reagindo, e como reagir é o mais importante, devido ao fato de não conseguir o que quer, ela está excessivamente focada na reação dela, que é um resultado dela estar focada exclusivamente no que ela quer. Então, com a atenção dela toda tomada nisso, todo o corpo sutil dela trabalhando nisso, ela não tem como aprender, ela não tem uma impessoalidade em relação àquela ação, ela não tem equanimidade. Ela está envolvida demais para aprender. Um Karma Yogi mantém o equilíbrio. E assim ele tem a oportunidade de aprender com cada experiência. A mente dele está disponível. Ela não está propensa a reagir. Ela não está interessada em reagir. Por quê? Porque ele já tem uma atitude correta. Ele já está se posicionando de um modo muito receptivo em relação à vida.
É como se ele parasse de tentar ficar dando mordidas na vida, né? Vou tirar um pedaço aqui, vou tirar um outro aqui, e agora ele se coloca em condições de entender o que está ocorrendo. Ali, ali o que que eu fiz funcionou bem, ali funcionou mal. O que está acontecendo? O que que tem nisso que eu não compreendi até agora? Né? Ele se coloca numa posição de aprendizado, ele está receptivo. A posição de aprendizado sempre é receptiva. Por isso que o Vedanta fala tanto de qualificações. Tirando esse nome, qualificações, que para o Ocidente faz o ocidental tremer, achando que é uma coisa muito excepcional, o que que o Vedanta está querendo dizer? É o seguinte: você está qualificado quando a sua mente é receptiva, quando a sua mente não é reativa, quando ela tem condição de aprender. Por quê? Porque se você está estudando Vedanta, você tem que receber um ensinamento. Se você tem uma mente reativa, você vai reagir com relação ao ensinamento. Você não vai aprender nada. E isso não é só com Vedanta, isso é com qualquer coisa. Vá ouvir uma pessoa reagindo a cada coisa que ela fala, para você ver onde é que vai terminar a sua vontade de escutar ela. E vai terminar no fundo do buraco, né? Vai acabar tendo uma briga. Em vez de uma pessoa ficar ouvindo outra, vai acabar tendo uma discussão, né? Então, a base é essa, né? Uma mente de um karma yogi, uma mente de um yogi, na verdade, seja ele qual for, ela é uma mente equilibrada. Fundamentalmente, ela não é reativa, ela é disponível. Ela está disponível. Por isso é que ele tem capacidade de aprender, né? A Upanishad usa essa palavra, ó, pariksha. Pariksha significa o quê? Ele examina as experiências da vida. Então, não há melhor objeto para o Karma Yoga, para o Karma Yoga do que a vida em si. Uma vez um amigo meu me falou, ele disse, um dos melhores Karma Yogis é aquele que vive a sua vida de um modo intenso, né? Sabendo avaliar ela, compreender o que está ocorrendo, não negando nada, não recusando nada, reavaliando, sem procurar manter posições fixas. Ele examina as experiências da vida, ele tem condição de examinar por causa da atitude dele. Então, Pariksha, ele examina as experiências da vida. E quando ele faz isso, ele examina o que que ele aprende. Olha só, ele aprende que tudo na criação, né, a virtude, a segurança, os desejos, todos esses purusharthas têm três doshas. Vamos traduzir isso tudo, olha. Tudo na criação, né? A gente já havia reduzido, né, tudo que a gente obtém da criação, a gente reduz a essência de todos os frutos que a gente quer receber nesses três nomes, ó. Alguma virtude, né, um reconhecimento, por exemplo. Você quer ser reconhecido? Então você está querendo se mostrar virtuoso para os outros. Então é Dharma. Você está querendo, olha como ele é virtuoso, né? Você está querendo segurança, arta, né? Você quer ter uma vida confortável. E nós estamos querendo desfrutar dos nossos prazeres sensoriais e mentais. Kama, né? Todos esses purusharthas, que são é aquilo que vem do esforço humano, tá? Lá embaixo, ó, empenhos, esforços humanos. Tudo que é esforço humano, né, resultado de esforço humano, recebe esse nome, ó, purusharthas. Todos eles têm três doshas, defeitos, têm três problemas. Aí você diz assim: como é que eu sei que é isso? O único jeito de você saber se é isso mesmo é você estudar a sua experiência ordinária minuciosamente, de acordo com a Escritura. É isso que o Vedanta te propõe o tempo todo. Estude a sua experiência ordinária minuciosamente, usando como referência a Escritura. É o que Paramartananda está fazendo aqui. Nós já vimos esses doshas antes, né? Os defeitos. Não vou entrar em detalhes, mas devemos lembrar. Quais são esses três? Ó, Dukkha né? Mishritatvam. Todos esses purusharthas aqui, o resultado do esforço humano, dão prazer, é certo, mas também estão todos misturados com igual quantidade de dor. É como a rosa e os espinhos.
Isso, isso se chama esse dukkha mishritatvam. O segundo qual é? Atriptikaratvam. De tudo que conseguimos, que é finitude, chegamos aqui, apenas a mais finitude. Né? Os frutos que eu obtenho estão no espaço-tempo. Eles têm começo, têm meio e têm fim. Então, de coisas finitas, que são minhas ações, que têm começo, meio e fim, eu recebo resultados finitos, que têm começo, meio e fim. E, portanto, o contentamento, satisfação verdadeiro, permanente, nunca vai vir. Ele vem e vai, vem e vai. Assim, a insatisfação é o segundo dosha. Qual o terceiro? É aquele potencial viciante que a gente viu, Bandhakatvam. Isso me torna cada vez mais dependente de objetos externos, engenhocas, exatamente pelo fato de que você nunca tem um contentamento, satisfação permanente, né? O nosso impulso é em direção à plenitude. Todo ser humano tem esse impulso. Plenitude, plena satisfação. Só que está lidando com algo limitado. Então, isso termina, a insatisfação continua. O Jiva vai lá e faz o mesmo processo de novo, para obter mais daquilo. É como se fosse, é como se ele estivesse tomando doses de uma droga, cada vez doses mais altas. O efeito passou, agora ele quer mais. Então, a trajetória do Jiva aqui no planeta Terra é de um adicto? É um crack people, é viciado em drogas mesmo. Viciadão, até cair na sarjeta, de tanta droga que vai tomar, né? Tudo isso me torna cada vez mais dependente desses objetos externos, justamente porque eles não me dão uma satisfação plena. Muitas pessoas não conseguem imaginar uma vida sem, digamos, um telefone celular. Sem celular eu fico imóvel, imobilizado estou, não consigo fazer nada. Não estou pedindo para você largar seu celular, né? Você está numa aula de Vedanta, vamos ser cuidadosos, né? Tem que ter discernimento. Estou apenas fazendo uma objeção. Cada vez mais engenhocas e outras coisas. Somos capazes de organizar essas situações com essas engenhocas. Tudo bem, você agiliza a sua vida, mas nenhuma dessas coisas é permanente e funciona o tempo todo. A minha dependência delas é tanta que, na sua ausência, sinto-me miserável. Pronto. Aqui é o modo de você avaliar se você está no grau de dependência, de vício extremo nesses objetos da vida. Se te falta alguma coisa, e você se sente miserável, quer dizer que em relação àquilo, naquele momento, você é um viciado. Você está viciado numa droga. Eu não consigo nem imaginar uma vida sem esses objetos. Esse é o fundo do poço. E, mais importante, sem os relacionamentos com as pessoas. É um perigo. Isso é um perigo. Porque se você não consegue imaginar a sua vida sem os relacionamentos com as pessoas, a última coisa que você vai ter é um relacionamento de verdade. Você vai ter um objeto de vício. É outra coisa completamente diferente. Isso é Bandhakatvam. Então, a gente tem esses três problemas, né? O prazer vem misturado com a dor. O segundo é que nada do que você obtém te dá satisfação plena, porque tudo é transitório. E, finalmente, devido a isso, você acaba ficando viciado nessas doses temporais de satisfação. Esses são os problemas de todos esses purusharthas, de todos esses resultados de ações humanas. O ser humano atua procurando alguma coisa. Qualquer coisa que ele estiver esperando receber vai ter esses três defeitos. Qualquer uma. Confira isso na sua experiência ordinária, com a sua vida e observando no que você puder a vida dos outros. Não é para fazer fofoca, não, é para ficar para você mesmo, viu? É ficar fofocando para os outros, olha, ele se deu mal, tudo bem feito. Não, isso é horrível. É para você estudar isso. Estuda isso e guarda para você, pelo amor de Deus. Vê o que que você tem de comum com a experiência do outro, você vai ver que você tem tudo. O ser humano se acha muito diferente um do outro. E o Vedanta incomoda porque ele acaba reduzindo o ser humano. É chato falar isso, mas o Jiva ele fica reduzido a um robô procurando uma satisfação que nunca vem. Só que quando você nota isso,
você está reparando isso de um ponto que não é o robô, que é você mesmo. Aí sim, aí começa a coisa, né? É como diz Swami Savapriyananda, aí começa a brincadeira. Quando você começa a observar essas coisas, aí começa realmente o começo de tudo. Até então, o ser humano ele está completamente um autômato, né? Atrás de coisas que o satisfaçam, né? Que sempre tem um monte de inconvenientes e que tem uma capacidade viciante. Então, a gente vê o vício nas outras pessoas, é exatamente isso aqui. Você vê o vício em você, é exatamente isso aqui. Em alguns casos, os vícios são mais suaves, em outros, pode chegar a um vício gravíssimo. Uma pessoa que come tanto que entra numa obesidade mórbida é a mesma coisa, só que piorado pelos sanskaras dela, né? Pela herança kármica dela, né? Piorado, mas é o mesmo mecanismo, a mesma coisa. O Vedanta está interessado em mecanismos. Ele quer que você estude, então ele te dá um mapa para você estudar. É isso que ele está fazendo aqui. É o que o Swami está dizendo. Por isso que ele explica as mesmas coisas várias vezes. É porque ele quer torrar sua paciência ao tal ponto de que cada hora que você encontrar a mesma situação, você vai dizer: caramba, Paramartananda já falou isso umas 30 vezes nesse Mundaka Upanishad. E por que ele falou 30 vezes? Porque ocorre o tempo todo. Olha eu de novo envolvido com isso. Eles sabem como tudo isso aqui é repetitivo. Então, eles repetem como um modo de anular esse vício das repetições é repetir o antídoto, né? É repetir o contraveneno. Assim, todos os purushartas, eles têm dosha, eles têm defeitos. Esses defeitos, olha que bacana, são descobertos pelo Karma Yogi. Por quê? Porque ele tem capacidade de avaliação, ele não é reativo. Então, que acontece? É o termo que está ali, ó, no verso. Nirvedam ayat. Ele se torna uma pessoa desapaixonada. A paixão, o impulso pelo karma, pela ação, que ele antes apreciava, essa paixão e motivação se foram. O Karma Yoga está muito desapontado, porque, mesmo depois de todas essas coisas, ele continua sendo o quê? Tão vazio e miserável quanto antes. Portanto, ele fica irritado e desapontado com relação ao karma e aos frutos do karma. Isso é vairagyam, é desapego. Isso é o desapego. Ou seja, lembra que a gente fala muitas vezes aqui que um profundo grau de discernimento leva ao desapego e vice-versa? Aqui, é que ele tá com discernimento, ele está vendo, isso não está dando o resultado que eu quero. E o que acontece? Ele vai se desapegando, né? No começo, a pessoa fica chateada, aborrecida, depois ela acaba entendendo que é assim mesmo. Quando ela entende que é assim mesmo, o desapego naturalmente vem. O que precisa ser feito, ele não sabe. Essa é a transição, ele não sabe. Ele olha e diz assim: caramba, e agora? Agora eu estou numa enrascada. Minha vida toda eu fiquei atrás dessas coisas e não obtive o que eu queria. Se eu continuar atrás delas, vou continuar obtendo o que eu não quero e eu não quero mais isso. Mas o que que eu quero? Qual é a saída para isso? Eu não sei. Aí ele botou uma frase em tâmil que eu não consegui a tradução e deve ser isso aqui, ó. Ele não é capaz de saber, né? Ele não é capaz de saber. Ele está precisando, sabe de quê? De orientação. Ele está precisando de ajuda. Ajuda mesmo, que algo vai em socorro a ele. Assim sendo, a Upanishad diz: Nirvedam ayana kritena. Não sei ler isso aqui. Nirvedam significa vairagya, desapego. Portanto, tanto faz o que ele fizer, esses problemas não desaparecem. Isso aqui é importante. Ó, esse aqui é a conclusão final do correto discernimento. Ó, tanto faz o que eu fizer, esses problemas vão persistir. Eu não tenho como solucioná-los agindo do mesmo modo, me portando com a mesma atitude que eu tenho me comportado. Essa mesma atitude não vai fazer esses problemas desaparecerem. Isso aqui ele conclui, essa é a conclusão final. Agora, o que ele fez? Ele fez uma generalização.
É doloroso, mas, por outro lado, começa a desobstruir ele, começa a liberar espaço para que ele possa, né, entender as coisas de uma outra forma. Quando ele compreende isso e assimila, ou seja, assimila quando não dói mais, aí ele está pronto para ouvir. Aí ele tem capacidade de ouvir e assimilar e tirar dúvidas. Mas repara que ele teve que fazer uma generalização. Se você observar bem, o Vedanta vai generalizando tudo. Ele pega o grande dilema humano e reduz a uma questão muito simples. Liberação, plenitude, parar de sofrer, é tudo modos diferentes de olhar o mesmo problema. Depois ele fala de tudo o que as pessoas estão querendo na vida. Virtudes, elogios, segurança, proteção, prazeres sensoriais, etc. Depois ele fala do defeito de tudo isso. E no final, ele nivela, ele resume tudo dizendo assim: não importa o que eu fizer, o problema não desaparece. Não é um assunto de eu fazendo coisas, né? Tem que ter um outro modo. E quando ele for encontrar o Vedanta vai dizer: não, o seu problema é um problema de compreensão. Não adianta você ficar agindo mais. É exatamente o que você percebeu. Não adianta você ficar agindo mais. Você tem que agora fazer uma transição para outra coisa, né? Você tá totalmente direcionado para o mundo exterior. Essa inversão ocorre quando você começa a olhar para esse, que até então andou o tempo todo estrojetado. Essa é a inversão. Minha atenção estava indo para lá, agora ela está voltando. Cara, o que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Você tem que saber de você agora. Não adianta fazer coisas. É se olhar de outro jeito. Aí ele faz aqui um estudo dessa pessoa. Ó. Qual é o padrão de pensamento dessa pessoa? Essa que tá fazendo essa análise, né? Pariksha. Qual é o padrão? A Upanishad responde: Akritaha nasti. Tudo na criação é apenas karma palan. Então, tudo na criação é finito. É isso que a pessoa está vendo. Ela nunca perde de vista que tudo aquilo com o qual ela lida na criação, qualquer coisa da criação, é finito. Tudo na criação é o fruto da ação e, por conseguinte, finito. Eu tenho um corpo maravilhoso, e esse corpo é o quê? De acordo com o Shastra, lembre-se que este corpo não é acidental. Este corpo também é o quê? Ele é o fruto da ação, ele é um karma palam. O tipo de corpo também é determinado pelo quê? Karma palam. E já que o karma palan gradualmente se deteriora, o corpo maravilhoso, que proporcionava todos os prazeres, esse mesmo corpo, torna-se um fardo. Logo, o corpo é karma palan. E todo relacionamento que tem é também karma palan. Então, o maior vínculo que o Jiva, em geral, tem é com o corpo. E esse corpo, ele é simplesmente o resultado de uma ação, ele é finito, né? Ele vem do estoque de karma da pessoa. O estoque de karma fez com que ela acabasse assumindo esse corpo aqui. Então, a maior âncora para um karmi mundano é algo finito, deteriorável. Alguns se detêm nisso e prestam atenção, mas a gigantesca maioria não. Não sei por que que é assim. É tão óbvio, né? Mas a grande maioria não só vai se preocupar com isso já quase morrendo. Aí vê que é para valer mesmo, que vai morrer mesmo. É estranhíssimo. Aqui tem uma outra frase aqui, ó. Ele comenta essa frase aqui. É, a gente acaba tendo uma espécie de vínculo, né, que equivale a um débito, um empréstimo, com as formas que o gado, esposa, crianças e outros assumem, né? Rinan significa karma palan. Por causa apenas do karma palan, temos gado, né? Pachu. Ele diz que Pachu aqui, todos os animais de estimação que temos. Antigamente as pessoas tinham vaca. Então ele está aplicando esse Pachu para tudo. Agora tem cachorros
e muitas estão mais apegadas ao animal de estimação do que até mesmo a seus cônjuges. Né? Ele está chamando a atenção de que esse vínculo que a gente tem, que é um vínculo forte, ele é equivalente a um débito, né? É tudo com formas. E aí isso vale uma boa contemplação, né? Animais de estimação, esposa, crianças, outros. E assim as pessoas vão vivendo a vida delas. Acho que algumas vezes vem o lampejo de que tudo isso é provisório, mas eu acho que isso é tão apavorante para quem está tão vinculado que a pessoa deixa isso de lado, né? Dá um jeito, vai ver algum programa, alguma coisa, esfriar a cabeça, né? Quando vê uma coisa dessa, os neurônios entram em circuito, então tem que esfriar mesmo. E aí? Eu lhes contei isso quando fui fazer Biksha em uma casa. Biksha é pedir doações, né? Alimentação, etc. O Swami, ele, como todo chefe de ashram, né? Ele vai lá, ele tem que fazer contato com os patrocinadores, conseguir doações, etc. Mas Biksha também é aquilo que o monge faz, pedindo esmola, né? Aqueles monges medicantes. Então, foi fazer isso aqui, né? Pedir doações numa casa. O marido estava dizendo, com a esposa presente: Swamiji, eu quero vir como animal de estimação da minha esposa no próximo nascimento. E a sua esposa replicou, porque parece que ela dá mais atenção ao animal do que a ele. E a esposa disse: quando ele volta para casa, vindo da sua aula, né, tá falando com o Paramartananda, ele não me pergunta se eu já comi, ele pergunta se eu dei comida ao cachorro. Ele não pergunta sobre mim, mas sobre o cachorro. Então é isso. O relacionamento com pachu, animais, né, pets, patni, esposa, suta, crianças, adaia e outros, né? Tudo é karma palam, tudo é fruto da ação. Então é finito, né? Termina. Na verdade, toda a criação, de acordo com o Vedanta, aquele que separou, né, o final do Veda, Vedanta. Aí você pode juntar, aí dobra aquele A ali. É apenas samasti karma palam, ou seja, é um agregado de frutos do karma. Bhagavan cria esse mundo não para seu benefício, o benefício dele, né? Não para seu, vou até botar o próprio aqui, para não confundir com quem está lendo. Não para o seu próprio benefício, mas trata-se do karma palam de todos os divas juntos. Ele é o resultado disso. Imagina um mega computador computando todos esses frutos de karma de todos os divas, aí quando ele produz o mundo, produz esse aqui. É isso. Visto que toda criação é um karma palam, toda ela tem os três doshas, aqueles três defeitos, né? O defeito do prazer vir misturado com a dor, o defeito de nada ser permanente, ou seja, a satisfação é transitória, e o defeito de que essas coisas podem criar vícios, né? Podem deixar a gente viciado. Logo, tudo é defeituoso, problemático e fonte de tristeza. Não parece existir nada que seja perfeito e livre de defeitos. Tal coisa não parece ocorrer na criação. Em sânscrito, uma coisa defeituosa é chamada de sadosham, e uma entidade perfeita e livre de defeitos é chamada de nirdosham. Qual é o pensamento do Karma Yogi? Varum Pogum, Quintamo quer dizer o que vem vai, mas graças a Deus acabou vindo. Isso nos assusta. O que nos assusta? Examinar esses frutos de karma e upasana, examinar os frutos que a gente obtém no mundo. Parikshalokam, você examinar esse mundo, isso assusta as pessoas. Não é uma conversa que as pessoas gostam de ter, né? As pessoas também às vezes sorriem luminosamente para você e às vezes não sorriem. Ele estava na minha frente, mas não sorriu. É assim porque sarve o humor Vashangatara. Tradução livre, tudo é influenciado pelo humor. Swami Dayananda chama de mudha, tolice. Tudo é governado pelo humor, até nós também. Às vezes não vamos à aula. Ok, de qualquer forma, isso é outro assunto. Tá? Aqui o Swami, às vezes, ele sai falando outras coisas. Então, Sarvam Sadosham, tudo é defeituoso, tudo tem seu defeito, Sarvam, tudo. Nirdosham Vastu Nastieva,
Não existem, de fato, coisas sem defeito. Portanto, Kritara significa Sadosha Karma Palam. É o fruto do karma, é defeituoso. É isso que ele está querendo dizer. Qualquer fruto de karma tem defeito. Qualquer fruto da ação tem defeito. As ações que você faz no mundo, todas elas têm algum defeito, né? Esse kritar implica isso, ó, que o fruto do karma tenha seu defeito. Akritara seria alguma coisa, esse vastu, essa essência que não tivesse defeito, nirdosha vastu, né? Então ele está falando, são termos que estão sendo usados no verso, né? E quando ele usa esse nasti, está querendo indicar o seguinte, ó, que não existe esse algo sem defeitos na criação. Então, se não existe algo sem defeitos na criação, isso quer dizer que a criação é imperfeita, essa é a natureza dela. Para que que serve isso? É para você não se preocupar em achar algo perfeito. Quando vê você agindo, vai ver defeitos, aí não vai ficar se culpando. Quando vê os outros agindo, vai ver defeitos, não vai botar a culpa nos outros. Quando vê as coisas ocorrendo defeituosamente no mundo, não vai botar defeito. Vai dizer assim, não, não é culpa de ninguém, é assim, tem essa margem de erro mesmo. É inerente à criação. Tudo isso é para desocupar a sua mente. Existe coisa que mais ocupa a mente de um ser humano, ou uma das que mais ocupa, do que botar a culpa nos outros, especialmente dos seus próprios defeitos. Então, se você já se livrar disso, já é uma ótima, é uma excelente coisa, né? Então, para isso que serve isso aqui que ele está dizendo, né? É para que a pessoa medite nisso, ela contemple isso. Não existe algo sem defeito na criação, não existe uma substância nessa criação, esse vastu, que não tenha defeito. Tudo tem defeito, né? Ele vai entrar aqui num parágrafo meio longo que fala sobre isso, que aí ele aplica isso aqui numa questão que muitas pessoas trazem para ele. E você vai ver as pessoas aplicando isso o tempo todo, né? Toda hora vão te trazer algum problema. Aí vão falar para caramba de problema, aí você vai dizer para elas assim: não se preocupa com isso, não. Tudo tem defeito, é tudo defeituoso mesmo. É claro que você não vai dar uma resposta dessa, pelo amor de Deus, né? Mas, no fundo, quando você vê uma coisa dessa, é assim mesmo, tem isso mesmo, é inerentemente defeituoso. Você sabe o que que faz a gente ver defeito na criação? É que a gente projeta o que somos nesse mundo defeituoso. Por isso que a gente vê defeito, porque a gente quer o impecável, queremos aquilo sem defeito, aquilo que não tenha problemas. Isso tudo é uma sobreposição da nossa verdadeira natureza no mundo impermanente. Por isso que a gente tem que ser esclarecido de que o mundo no qual estamos projetando o que queremos, que é o que somos, não tem como existir. Por isso que o Vedanta devolve você para você mesmo. Ele diz, pô, para de olhar para o mundo, cara. Esse mundo aí não tem nada do que você está falando. Não tem nada permanente, nem para ser bacana sempre, nem para ser prazeroso sempre. Ele não é desenhado assim. Não é para isso, né? Você está apenas pegando o que que você é inadvertidamente, sem estar consciente, e está projetando no mundo. Só isso que você está fazendo. Por isso que o Vedanta devolve você para você. Ele diz: não, o problema não é aí, não é o mundo, o problema é você, seu ignorante. Ignorante na boa. É aquele que ignora a si mesmo. Aí vê defeitos no mundo. A pessoa ignora a si mesmo e vê defeitos no mundo, vê defeito no outro, né? Vê defeito nas coisas que são feitas, nas que não são feitas. Né? Tudo isso que ele explica é para isso, para a pessoa chegar a essas generalizações para poder deixar a mente disponível, a mente suficientemente desapegada e com potência discriminativa para poder assimilar o conhecimento. Qual é o conhecimento? O conhecimento é que você é tudo que você quer que o mundo seja. Você quer que o mundo seja satisfatório, que ele seja permanente, que ele seja ilimitado. Esse que é o conhecimento. Só que para apreciar isso, para assimilar, a sua mente tem que estar livre dessas embolações com o mundo que, por natureza,
Nunca vai ter nada do que você está achando que ele possa ter. Ele não é desenhado assim. Ele é impermanente, ele é resultado de ação, não é o que o Swami está dizendo aqui o tempo todo. Agora, a coisa tem um potencial viciante tão grande que é difícil largar isso, né? É difícil a beça. O potencial de vício é muito forte, né? Aquele terceiro defeito ali, né? Bandakatuan, esqueci o nome daqui. Esse terceiro defeito é terrível, porque ele vicia a pessoa, né? A pessoa fica viciada. O que que é o viciado? É aquele que faz a mesma coisa querendo um resultado que ele nunca obtém. Essa é a definição de vício. Ele faz a mesma coisa querendo o resultado que ele nunca tem. Aí ele vai lá e faz de novo, né? Aqui, ó, Bandhakatvam. Esse que é o pior deles, porque ele vicia o jiva, né? Tudo isso é para que a mente vá aprimorando o discernimento. Quando o discernimento fica muito bom, o desapego vem. Quando o desapego vem e tiver vontade de liberação, aí o estudante está todo disponível para o ensino. Então, a chance dele assimilar isso aqui é muito grande, né? É enorme. Agora, imagina, você vivendo num mundo onde praticamente todo mundo ao seu redor pensa ao contrário. É por isso que é difícil. Se todo mundo pensasse igual, ia ser mole, ia ser facílimo. Você pensando diferente que ia ser um problema. Mas se todo mundo pensasse desse jeito, você nem teria o mundo como ele é. Você teria uma outra coisa que a gente não consegue conceber por enquanto, né? O que seria um mundo onde as pessoas experimentam, mas sem estar apegadas à experiência? O que seria um mundo desse? Né? A gente não sabe, né? De repente, aquela era de ouro, né? Descrito aí nas escrituras védicas, deve ser isso. Você vai para, você experimenta, mas não está apegado a nada, né? Não nega a experiência, mas também nos condiciona a ela. Mas é isso, então. Aqui eu já estou lucubrando muita coisa. Acho que basta isso, né? Não existe Nirdosham Vastu na criação. Não existe nada na criação que não tenha defeito. Então, não adianta botar defeito nas coisas, porque, sob esse ponto de vista, elas têm defeito mesmo. Sob o ponto de vista do Jiva, que não é um Jiva, é a pura consciência, elas têm defeito mesmo. Não tem como não ter. Por definição, tem defeito. Então, é isso aí, né? Então, larga o mundo, deixa o mundo ser o mundo, né? O mundo é assim mesmo, o mundo é neutro em valor, né? A gente é que vai pincelando isso. Tem uma coisa legal que eu vi hoje de um monge, quer ver? Eu vou falar para vocês, olha que bacana. Ele é da ordem Ramakrishna, mas usa também, né, o sistema Vedanta de Shankaracharya, né? Com algumas nuances, né? Eles têm um cunho devocional bem poderoso, como se Shankaracharya não fosse um devoto consumado, mas só para a gente poder falar das coisas, né? Olha que bacana ele fala aqui, ó. A mente é um instrumento, isso é a linguagem deles, tá? Mas dá para entender, ó. A mente é um instrumento do espírito, que é o nosso verdadeiro ser. Eu vejo, eu vejo qualquer coisa, mas é importante saber como ver corretamente. É o que o Vedanta está falando. Como é que você vai ver isso? Você tem que ver corretamente. Nós frequentemente enxergamos de uma maneira equivocada, vendo através de lentes coloridas. Impressões latentes em você, em mim, imprimem seu colorido à mente. A sua herança kármica imprime esse colorido à mente. Faça a mente se tornar incolor. Tente ver as coisas como elas são. Swami Yatishwarananda, né, da Fundação Ramakrishna. Puro Vedanta. É exatamente o que a gente está falando aqui, né? Tudo karma palam. E aí, quando vira karma palam, aí você vê, pô, tá cheio de defeito. Tá cheio de defeito. É o que ele está dizendo aqui, tá? Colorindo tudo com as nossas impressões, né? Aí a gente diz, pô, podia ser melhor. Nossa, aquele cara é culpado, ele fez errado, o problema é ele. O problema não tem como ser ele. É engraçado isso, né? Simplesmente o problema não tem como ser a outra pessoa, é impossível. Sartre dizia que o inferno é os outros. Ele está completamente errado.
Totalmente errado. Se tem o inferno, é auto-ignorância, só essa, mais nada. Por isso que o Buda disse que o problema é um problema de ignorância, né? Só isso. É isso aí, gente. Material para contemplação. Beleza? Não existe fora, né? Não Né, existe Alex? Não fora, existe fora. cara. Não, não tem isso. Não existe isso. Não tem. Não tem o tal do fora. O mundo exterior, não, não, não tem nada disso, esquece. Não, não vá por aí, que aí você acaba tendo que voltar tudo de novo. É, Vai dar um trabalhão de novo isso, para chegar à mesma conclusão. exato. Não há o fora, não há o fora, não tem nada disso. Não tem dentro, não tem fora, não tem nada disso. É isso aí, só tem o Jiva, isso quer dizer, só tem o ser, né, travestido de Jiva aqui e inventando esse monte de pensamentos incríveis. Incríveis, incríveis. Tá bom, gente, então vamos encerrar? Alguma questão? Não tem mais questões, né? As questões somem, vai ficando tudo tão óbvio, né? É a única coisa que a gente vai sobrando espaço só para ficar contemplando mesmo. Não dá para nada. Então vamos lá? Isso é plenitude. Tirando a plenitude da plenitude, resta plenitude. Adicionando plenitude à plenitude, fica plenitude. Isso é o que somos, né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Até a próxima, gente. Né? Isto é plenitude. Tirando a plenitude da plenitude, fica plenitude. Adicionando plenitude na plenitude, fica plenitude. Om, paz, paz, paz. É, vamos deixar o mundo em paz. Falou, pessoal. Obrigado, obrigado. Valeu, Agradecimentos ao obrigado. Krishnamurti, ao Vedanta e a nós também que estamos ouvindo, né? Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração
que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.